Seja muito bem-vindo ao Brasil, o único país onde os juros crescem mais rápido que os cabelos brancos de quem tenta pagar as contas. Aqui, pegar um empréstimo é como entrar num labirinto. O caminho parece fácil no começo, mas quanto mais você anda, mais o chão afunda. E no final, o único que sai rindo é o banco. O brasileiro não pega empréstimo porque quer, pega porque precisa. É o crédito da sobrevivência. Aquele empréstimo para consertar o carro, pagar o colégio do filho ou simplesmente comprar arroz e feijão, produtos de luxo, convenhamos. Só que no Brasil, cada real que você pede emprestado volta para te assombrar, como se tivesse feito pacto com o sistema financeiro. Os bancos vendem o crédito como um gesto de amor. Estamos aqui para te ajudar, dizem com um sorriso tão convincente quanto o de político em época de eleição. Mas a ajuda deles é como um abraço de urso. Começa acolhedor e termina te sufocando. O empréstimo parece um salva-vidas no início, mas logo você percebe que o colete é de chumbo. E o mais interessante é que o juro aqui não é só alto, ele é épico. É o tipo de juro que desafia a física, a lógica e até a paciência divina. Enquanto em outros países o juro é número, no Brasil ele é ameaça. Uma taxa de 300% ao ano não é um dado, é um aviso. Um lembrete de que o sistema foi feito para lucrar com a sua urgência e rir da sua pressa. Mas, claro, a propaganda nunca fala disso. Nas propagandas, o empréstimo é um sonho. Mostram uma família feliz, casa nova, carro na garagem e um sol dourado iluminando o crédito aprovado. Só não mostram o depois. O boleto vencido, o desespero mensal e a ligação do banco às 8 horas da manhã perguntando: quando o senhor pretende regularizar a situação? A ironia é que no Brasil, o juro não é punição para quem deve, é castigo para quem vive. Você trabalha, paga imposto, rala para sobreviver e quando precisa de ajuda, o sistema te vende esperança parcelada em 48 vezes. No fim, o que era socorro vira sentença. E ainda tem o mito da educação financeira. Dizem que o brasileiro se endivida porque não sabe administrar o dinheiro. Mas me diga, que educação resolve quando o salário cresce 5% e o juro cresce 20%? Nenhum curso de finanças vence o milagre brasileiro de pagar 10 vezes mais do que pegou. É matemática com teologia, só a fé explica. Pegar um empréstimo no Brasil é como tentar sair de um buraco cavando. O sistema te empresta uma pá e ainda cobra aluguel por usá-la. O juro é o preço da esperança, e a esperança aqui é o produto mais caro do mercado. Então, parabéns! Se você está pensando em pegar um empréstimo, prepare-se para viver uma experiência espiritual, porque cada parcela paga será uma penitência e cada atraso um pecado mortal. O banco é o novo confessionário. Você se ajoelha, confessa a dívida e sai perdoado. Por mais 30 dias. Bem-vindo ao país onde o crédito é rápido, o juro é eterno e a dívida é hereditária. O lugar onde o banco nunca dorme. Mas você não dorme também. Afinal, quem consegue fechar o olho com 300% de ansiedade ao ano? Tem coisa que sobe e nunca mais desce. O preço da gasolina, o aluguel e, claro, os juros no Brasil. Se Newton tivesse vivido aqui, teria desistido de descobrir a gravidade. Porque por essas bandas, o que desafia a lei da física é o crédito. O juro não cai, ele flutua num universo próprio, imune à lógica, sustentado por uma força misteriosa chamada ganância institucional. Dizem que o juro é alto porque o risco é grande. E é verdade, o risco é todo seu. O banco nunca perde. Se você paga, eles lucram. Se não paga, eles lucram mais ainda com multa. Juros sobre juros e até com a sua alma penhorada no SPC. O risco é do povo, mas o prêmio é da instituição. É capitalismo tropical. O calor é do pobre, o lucro é do rico. Enquanto isso, o Banco Central tenta controlar a inflação, aumentando ainda mais a taxa básica de juros. É como tentar apagar incêndio com gasolina. O cidadão que mal consegue pagar o cartão de crédito vê o custo da dívida subir antes mesmo de terminar de digitar a senha. A cada boletim econômico, mais um brasileiro desiste de sonhar com o crédito consciente. E o juro no Brasil é um espetáculo à parte.
Em outros países, ele é um número técnico. Aqui, é um personagem folclórico. Ele aparece na sua fatura disfarçado de custo administrativo, tarifa de manutenção, ajuste de mercado. O juro brasileiro é como um vilão de novela. Muda de nome, mas a cara é sempre a mesma. Aquela que sorri enquanto te cobra. Tem gente que acha que os juros são altos por culpa da inadimplência. Mas o curioso é que quanto mais gente não consegue pagar, mais eles aumentam a taxa. Ou seja, o sistema cria o problema e depois lucra com a solução. É como se o bombeiro botasse fogo na casa antes de te vender o extintor. E o mais cômico é ver os economistas na TV explicando tudo com serenidade, como se fosse algo natural. O juro alto é necessário para equilibrar a economia. Equilibrar para quem, exatamente? Porque para o trabalhador, esse equilíbrio é igual à corda bamba. Cada parcela é um passo e qualquer erro é tombo certo. O brasileiro que tenta sair do vermelho sente que está num jogo sem fim. Paga a fatura do cartão, mas a taxa come o salário. Quita o empréstimo, mas o cheque especial morde de volta. É como correr numa esteira financeira. Você sua, cansa, paga e continua no mesmo lugar. E o banco, claro, prospera. Lucros recordes todo trimestre. É o único setor do país que nunca sente crise. Enquanto o trabalhador corta lazer, o banco inaugura agência nova. Enquanto o povo reza para fechar o mês, o acionista reza para aumentar o spread. O mais cruel é a naturalização disso tudo. Já virou cultura. A gente não se revolta mais com o juro de 300% ao ano. A gente compara para ver onde sai mais barato ser explorado. O brasileiro virou especialista em escolher qual tipo de facada dói menos. E o sistema, observando de camarote, aplaude. O juro no Brasil é mais do que uma taxa. É um modo de dominação. É o lembrete diário de que o esforço nunca vence o sistema. Trabalhar, economizar, planejar, tudo isso é bonito no papel. Mas basta um boleto, uma emergência ou uma doença para lembrar que o crédito aqui não é ajuda, é armadilha. Então, da próxima vez que alguém disser que os juros são altos porque o brasileiro não sabe poupar, lembre-se, não existe poupança onde o salário mal cobre a sobrevivência. O juro não é castigo por má gestão, é o preço da desigualdade institucionalizada. E o mais triste, a gente se acostumou. A cada novo aumento da taxa Selic, o país dá de ombros, como quem ouve a previsão do tempo. Vai chover juros, e a tempestade continua, com o povo sem guarda-chuva e os bancos vendendo capa por assinatura. Dívida no Brasil não é fase, é estilo de vida. É o eterno. Pague amanhã o que você não tem hoje e ainda fique devendo no futuro. Aqui, o parcelamento é religião e o cartão de crédito é o novo Messias. Promete salvação, mas entrega crucificação financeira. O ciclo começa inocente. Você só queria adiantar um sonho simples, um celular novo, uma geladeira que não faça barulho ou aquele sofá que não te cause dor na lombar. O vendedor, com um sorriso angelical, diz: em 10 vezes sem juros. E você acredita. É aí que o feitiço começa. A primeira parcela vem suave, quase simpática. A segunda já traz um recado. Na terceira, o cartão te olha com aquele olhar de vilão de novela mexicana. Pensou que ia escapar, né? E quando você se dá conta, metade do seu salário já tem destino fixo, o bolso do banco. Mas calma, sempre tem uma solução. O empréstimo. Aquele que promete quitar tudo e reorganizar sua vida financeira. É como trocar um incêndio por uma explosão. O gerente te recebe com café, fala manso, te faz sentir importante. Você é um cliente especial. Estamos aqui para te ajudar. Tradução. Queremos te prender no sistema por mais 5 anos. Você sai da agência com o dinheiro na conta e um alívio falso no peito. Paga as dívidas antigas e pensa: agora vai. Só que não vai. Porque no mês seguinte as contas voltam, o salário evapora e o juro do novo empréstimo aparece, mais gordo que nunca. É o círculo vicioso que faria Dante escrever um 10º círculo do inferno só para os endividados brasileiros. E o mais cruel é o discurso oficial. A propaganda dos bancos fala em educação financeira.
como se o problema fosse você não saber somar, e não o fato de o sistema ser construído para te manter devendo. Eles dizem, use o crédito de forma consciente. Mas o que é consciência num país em que o salário mínimo mal cobre o básico? O que é planejamento quando o preço do feijão muda toda semana? Enquanto isso, os juros do cheque especial passam de 300% ao ano. É mais fácil pedir dinheiro para a agiota do que para o banco. Pelo menos o agiota ainda negocia. No banco, o cálculo é automático, frio, sem emoção. Quanto mais você sangra, mais o sistema se alimenta. E aí vem a parte mais irônica. O brasileiro paga juros absurdos para bancos que, no fim das contas, são financiados pelo próprio governo com dinheiro público. É como se você emprestasse seu próprio dinheiro para depois pagar para usar ele de novo. E ainda com acréscimo. É o capitalismo praticando autofagia e o cidadão servindo de prato principal. No meio disso tudo, o povo vai se adaptando. Aprende a sobreviver no vermelho com a dignidade de quem disfarça desespero com humor. Tô devendo, mas tô rindo. É a risada que impede o colapso. O brasileiro virou um atleta olímpico em equilibrar dívidas. Pula boleto, corre da fatura, faz malabarismo com limite estourado e ainda consegue sorrir no fim do mês. Mas o ciclo não para. Quando o banco te oferece um novo crédito para colocar as contas em dia, o cérebro até sabe que é armadilha, mas o coração pensa, talvez agora dê certo. É a síndrome do apostador falido, aquele que acredita que a próxima jogada vai compensar todas as perdas. Só que no jogo financeiro brasileiro, a casa sempre vence, e o dealer veste terno e gravata com o logo do seu banco. E no fim, o mais cruel de tudo é a normalização. Endividar-se virou parte da cultura nacional, como carnaval e fila de banco. O juro virou personagem invisível, que todos odeiam, mas ninguém realmente enfrenta. Porque lutar contra ele seria lutar contra o sistema inteiro. E o sistema foi feito para não perder. Então o ciclo continua. O povo devendo, os bancos crescendo e os políticos dizendo que a economia está se recuperando. Recuperando para quem? Porque para quem está com o nome sujo no Serasa, o único crescimento visível é o da taxa de juros. E é assim que o brasileiro segue a vida, pagando o passado, sobrevivendo o presente e hipotecando o futuro. Tudo em suaves prestações. Sem juros, só na ironia. Dívida no Brasil virou símbolo de status. Pagar à vista é coisa de quem não entende o sistema, de quem não sabe usar o crédito a seu favor. O novo luxo é ter limite no cartão, mesmo que ele te devore vivo depois. Afinal, o importante é parecer próspero, mesmo que o boleto diga o contrário. É só olhar em volta. As vitrines piscam, os anúncios prometem, e o celular te avisa. Pré-aprovado. É a isca perfeita. O banco não te enxerga como pessoa, te enxerga como um CPF rentável. Você é uma fonte de juros ambulante, um potencial de lucro disfarçado de consumidor. E o mais fascinante é como o marketing transformou o endividamento em conquista. As propagandas mostram gente sorrindo com um cartão novo na mão, como se tivessem ganhado um troféu. Crédito é liberdade, dizem. Liberdade para quem exatamente? Porque a única coisa livre mesmo é o aumento da taxa. Hoje o brasileiro não pergunta mais quanto custa, pergunta em quantas vezes dá para parcelar. É o parcelamento emocional. Você divide o sonho em prestações, mas o pesadelo vem inteiro. A compra de uma TV vira um contrato de escravidão disfarçado de conforto. E o mais triste é que ninguém te avisa que o preço da dívida não é só financeiro, é psicológico também. É o estresse de ver o saldo sumir antes do dia 10, o medo de atender número desconhecido, a vergonha de admitir que o dinheiro acabou. O banco não te cobra só juros, ele te cobra a paz. Mas claro, o sistema é sofisticado. Ele sabe como te manter sorrindo enquanto sangra. É por isso que o aplicativo do banco é tão bonitinho, colorido, cheio de notificações otimistas. Parabéns, seu crédito foi aprovado, como se fosse um prêmio. Só faltava enviar confete e uma música de vitória quando o empréstimo cai na conta. Aí você pensa, agora vai. E vai mesmo. Vai embora o dinheiro,
a tranquilidade e a esperança. Mas o status fica. Porque no Brasil, estar endividado é quase um rito de passagem para a vida adulta. Bem-vindo ao sistema. Agora você deve oficialmente. O mais irônico é que o banco nunca perde. Mesmo quando você quebra, ele lucra. Se você paga, ele ganha com juros. Se você atrasa, ele ganha com multa. Se você não paga, ele vende sua dívida para outra empresa. E ainda ganha de novo. É o negócio perfeito. O único que prospera quanto pior o cliente fica. E enquanto isso, o governo assiste de camarote, com a mesma expressão de quem diz: que pena, mas é o mercado. O juro é tão alto que parece castigo coletivo. É o preço de nascer num país onde o lucro tem nome e o prejuízo tem CPF. E ainda tem o discurso moral: quem deve, paga. Claro que paga. Paga se puder, se sobrar, se o salário der, se o juro deixar. Mas o que o sistema não diz é que tem gente pagando a mesma dívida há anos e devendo mais do que quando começou. É o capitalismo brasileiro em sua forma mais poética. Quanto mais você paga, mais deve. No fim, o glamour da dívida moderna é só maquiagem sobre o desespero. A ostentação financiada é o retrato da sobrevivência disfarçada de sucesso. O cartão de crédito é o novo espelho mágico. Reflete uma vida que não existe, sustentada por juros que são bem reais. E o mais cruel é que o brasileiro se adapta. Aprende a rir do absurdo. Tô devendo, mas com estilo. Veste a dívida como quem veste roupa de marca. Porque, no fundo, o país transformou o endividamento em parte da identidade nacional. Ser brasileiro é saber equilibrar boletos com um sorriso no rosto e fé no 13º. No fundo, o crédito é o conto de fadas moderno. O banco é a fada madrinha. O empréstimo é a varinha mágica. E à meia-noite, o juro chega. O castelo vira boleto, a carruagem vira cobrança e o príncipe encantado é o gerente te oferecendo refinanciamento. É o happy end da economia brasileira, pago em 72 vezes. Ser brasileiro é praticar um milagre diário, dever e ainda sorrir. É transformar tragédia financeira em meme, desespero em piada e boleto vencido em assunto de grupo no WhatsApp. Porque aqui, rir é mais barato que pagar, e é a única terapia sem juros. Enquanto em outros países as pessoas fazem planejamento financeiro, aqui a gente faz malabarismo emocional. Você acorda, confere o saldo e sente aquele frio na barriga digno de montanha-russa. Abre o aplicativo do banco, reza antes de olhar o extrato e agradece se o saldo não estiver negativo. É fé misturada com adrenalina, espiritualidade com débito automático. Mas o mais incrível é que o brasileiro não desiste. Mesmo devendo, ele encontra motivo para continuar acreditando. Porque a gente é um povo que não se abate com o juro, só se acostuma com ele. Quando o banco aumenta a taxa, o brasileiro não se revolta. Ele suspira e fala: é o jeito, né? É a aceitação zen do caos financeiro. Tem gente que chama isso de resiliência. Eu chamo de sobrevivência com humor. É a arte de sorrir com o boleto na mão. O brasileiro faz fila para pagar conta e ainda puxa papo com o caixa, como se o pagamento fosse um evento social. A pessoa está parcelando a própria paz e ainda diz: pelo menos consegui crédito. É o otimismo mais teimoso do planeta. E claro, o sistema adora isso. O banco sabe que o brasileiro não vai se revoltar, vai parcelar, vai negociar, refinanciar, renegociar o refinanciamento e ainda sair agradecendo. É a síndrome do pelo menos. Pelo menos não cortaram a luz. Pelo menos deu para pagar metade. Pelo menos ainda tem o nome no Serasa. É o otimismo da catástrofe. Mas o que ninguém percebe é como isso virou rotina emocional. O endividamento molda a vida do brasileiro, as decisões, os sonhos, até o humor do dia. Você não escolhe mais o que quer, escolhe o que dá. Quer viajar, mas o limite não deixa. Quer trocar o celular, mas o banco diz não. A liberdade virou luxo e o crédito, coleira. Mesmo assim, o povo encontra beleza na desgraça. É o churrasco parcelado, o presente de Natal comprado em fevereiro, a piada pronta sobre o nome sujo.
É a capacidade de rir do próprio sufoco, de transformar a cobrança em comédia. A economia brasileira é trágica, mas o brasileiro é cômico por natureza. E tem algo quase filosófico nisso, porque no fundo, o brasileiro aprendeu a viver com a dívida como quem vive com um fantasma. Ela assombra, mas você se acostuma, aprende a conviver, a ignorar, a fingir que não está ali. Às vezes até convida para jantar. Ah, dívida, você de novo? Senta, vamos conversar. Mas claro, chega uma hora que o fantasma cansa de ser ignorado. Ele aparece em forma de ligação de cobrança, de SMS ameaçando negativação, de notificação piscando no app às 3 da manhã. É o susto que o sistema dá para te lembrar de quem manda. E o mais cruel: o brasileiro acha normal. Já naturalizou o absurdo. Falar de dívida virou papo de boteco, desabafo de mesa de bar. Tô devendo, mas tô feliz. E de certa forma é verdade. Porque o brasileiro não mede felicidade por conta bancária, mede por sobrevivência. Enquanto o banco celebra lucros bilionários, o povo comemora quando o salário cai antes do aluguel vencer. É a vitória das pequenas batalhas, o orgulho de ainda estar de pé mesmo com o mundo te empurrando para baixo. É resistência, mas também é resignação. O milagre brasileiro não é pagar as dívidas, é continuar sonhando mesmo com elas. É olhar para um boleto e dizer: um dia eu te pago, mas hoje eu vou viver. É o ato de rebeldia mais poético do país. Porque no fim das contas, o brasileiro sabe que o juro pode ser alto, o banco pode ser cruel, mas o humor é o último bem que ainda é de graça. Então sim, estamos devendo, mas sorrindo. E isso, convenhamos, é a forma mais bonita de desafiar o sistema. Porque se o juro é o castigo, o riso é vingança. No Brasil, fé e crédito andam lado a lado. Aqui, pegar empréstimo é quase um ato religioso. Você entra na agência como quem entra numa igreja, de cabeça baixa, cheio de culpa e esperança. O gerente é o novo pastor da prosperidade. E a taxa de juros, o dízimo que você paga para continuar acreditando. O brasileiro tem uma fé que desafia a lógica. Mesmo depois de anos de sufoco, ele acredita que dessa vez vai dar certo. Que o novo empréstimo é diferente, que o juro não vai pesar, que o salário vai render. É o milagre do otimismo parcelado. Esperança em 48 vezes com carência de 90 dias. E o sistema sabe disso. Ele vive da nossa fé. O marketing financeiro é todo construído sobre a promessa do amanhã melhor. Realize seus sonhos, diz o anúncio. Crédito rápido, fácil e sem burocracia. E o brasileiro acredita. Afinal, a vida já é difícil demais para duvidar de mais uma promessa. Mas o que o banco chama de crédito rápido, o povo chama de corda nova. Porque quanto mais você se agarra, mais ela aperta. O crédito é apresentado como liberdade, mas é prisão disfarçada de oportunidade. É o sistema dizendo: quer resolver sua vida? Assine aqui e prometa 10 anos do seu futuro. E o mais fascinante é como o brasileiro transforma isso em esperança genuína. É o famoso vai dar certo, dito com a convicção de quem acabou de assinar o próprio martírio financeiro. A fé popular é inabalável. Mesmo quando a parcela aperta, o salário encurta e o banco ameaça negativar, o brasileiro acredita que um dia melhora. É espiritualidade aplicada à economia. Nas filas de banco, você ouve orações disfarçadas de conversa. Deus vai abençoar esse empréstimo. Essa dívida eu vou quitar com fé. Esse cartão vai virar testemunho. O crédito vira promessa divina. A bênção não é cair do céu, é cair na conta. E o dízimo, nesse caso, é automático. Mas claro, a fé tem custo. A cada mês, o milagre financeiro cobra seu preço. A cada atraso, uma nova penitência. Juros, multa, nome sujo. O sistema financeiro brasileiro é uma religião sem perdão. Você paga por cada pecado cometido com o cartão de crédito. Mesmo assim, o brasileiro não desiste. Ele reza, renegocia, refinancia e recomeça. É um ciclo espiritual de esperança e endividamento, um rosário de boletos e promessas.
A cada nova parcela, uma nova prece. Senhor, faz o dinheiro render até o dia 5. É o evangelho do débito. E o mais impressionante é que o sistema adora essa fé, porque ela mantém o motor girando. O banco precisa que você acredite. Precisa que você tenha a esperança de que a próxima linha de crédito vai resolver o problema criado pela anterior. É o milagre da multiplicação das dívidas, e o lucro é sempre dos mesmos. Enquanto isso, o povo aprende a espiritualizar o sofrimento. Tudo tem um propósito, dizem. E tem mesmo, garantir o bônus anual do gerente e o lucro recorde do banco. É o milagre moderno. O dinheiro sobe para o céu das instituições financeiras e o povo fica com as orações. Mas há uma beleza trágica nisso tudo, porque mesmo esmagado pelo juro, o brasileiro continua acreditando. A fé dele não está na economia, está na sobrevivência. Ele pode estar no vermelho, mas o coração segue no azul. Pode dever para o banco, mas não deve desistir da vida. É o milagre silencioso de um povo que acorda todo dia devendo e ainda assim sorri, trabalha e sonha. Que olha para o extrato e diz, um dia eu saio dessa. E sai, nem que seja para entrar em outra dívida. No fim, o crédito no Brasil é mais que um instrumento financeiro. É uma liturgia nacional. Cada boleto pago é uma vela acesa, cada renegociação é uma confissão e cada juro cobrado é um lembrete de que a salvação aqui tem preço. Mas o brasileiro é teimoso. Ele acredita. Acredita que o milagre vem, que o boleto some, que o banco entende. É o otimismo que desafia o realismo. E talvez seja isso que o sistema nunca vai entender. Que apesar de tudo, a fé do brasileiro é o único crédito que nunca vence. O Brasil é o único país do mundo onde o desespero é um mercado. Aqui, o sofrimento tem juros, o medo tem taxa e o desespero tem CNPJ. A economia brasileira é movida a aperto. Quanto mais o povo sofre, mais o sistema fatura. É o capitalismo à brasileira. Uma engrenagem que transforma a necessidade em lucro e o desespero em oportunidade de investimento. Quando você atrasa o boleto, o banco comemora. Quando você parcela, o governo lucra. Quando você tenta sair da dívida, alguém ganha comissão. É o círculo virtuoso da tragédia. O sofrimento coletivo como combustível de crescimento econômico. A miséria virou modelo de negócio. A ironia é que ninguém diz isso em voz alta. Preferem usar palavras bonitas, crédito consciente, educação financeira, oportunidades de consumo. Mas o que existe, de fato, é um sistema que vive da sua aflição. É como se o país tivesse institucionalizado o aperto. O juro é o pedágio para viver. Os bancos não querem que você quebre, querem que você respire. Só o suficiente para continuar pagando. É a sobrevivência controlada. Você não afunda, mas também nunca sai do raso. É o equilíbrio perfeito entre o desespero e a dependência. E o mais perverso é que o Brasil lucra com isso. O governo arrecada impostos sobre cada operação financeira, o comércio gira, o banco engorda, e o povo segue firme, pagando por todos. A economia cresce em cima da corda bamba, sustentada pelo medo de quem não pode parar de trabalhar nem por um dia. É o teatro da estabilidade. Nos noticiários, dizem que o PIB subiu, que o mercado está aquecido. Mas a realidade é outra. O aquecimento vem da fricção entre o trabalhador e a fatura do cartão. O país cresce porque o povo se endivida. É o único crescimento que dói. E quando o brasileiro desaba, o sistema aparece com a solução. Mais crédito, mais parcelamento, mais prazo. É o capitalismo da compaixão falsa. O mesmo banco que te empurrou para o buraco te oferece uma escada, por 200% ao ano. É a ajuda que enforca. Enquanto isso, as propagandas continuam vendendo o sonho. Mostram famílias sorrindo, jovens conquistando o primeiro carro, casais comprando o apartamento dos sonhos. Ninguém mostra o que vem depois. O carnê, o boleto, o juro, o sono perdido. O Brasil aprendeu a vender felicidade parcelada e a cobrar tristeza em tempo real. E o povo compra,
Não por ignorância, mas por falta de opção. Porque no Brasil, quem quer viver precisa dever. Quer estudar? Financia. Quer abrir um negócio? Financia. Quer comer? Financia também. O país transformou o crédito em oxigênio. Ninguém vive sem, mas todo mundo paga caro para respirar. A crueldade maior é a naturalização disso tudo. Ninguém mais se indigna. As pessoas aceitam o juro como aceitam o calor. É assim mesmo. O absurdo virou paisagem. A injustiça virou rotina. A exploração virou economia. E enquanto o povo se esforça para pagar a próxima parcela, o sistema comemora recordes de lucro. Os bancos anunciam resultados bilionários e os jornais dizem: sinal de que a economia vai bem. Vai bem para quem? Porque para o povo, o único recorde batido é o do número de boletos por metro quadrado. É um país que aprendeu a sobreviver da própria ferida. O sofrimento popular alimenta a máquina, e a máquina chama isso de progresso. O Brasil lucra com a dívida porque precisa dela para continuar existindo. O endividado é o cidadão ideal. Trabalha muito, consome pouco e nunca deixa de dever. E o mais irônico, a gente ainda chama isso de vida normal. Normal é viver no vermelho. Normal é ter medo do banco. Normal é dividir o salário com o cheque especial. A normalidade é a prisão dourada que o sistema construiu. Confortável o bastante para ninguém fugir, apertada o suficiente para ninguém descansar. No fim, o país não quer que você fique rico, quer que você continue devendo, porque o lucro deles mora no seu limite. E o desespero no Brasil é o produto mais caro e mais lucrativo de todos. Então, parabéns a você que conseguiu pegar um empréstimo no Brasil. Isso significa que o banco te achou digno de ser explorado, um privilégio moderno, porque aqui, crédito não é confiança, é armadilha com assinatura digital. Você entra achando que está resolvendo um problema e sai com 3: a dívida, o juro e o trauma. É um ciclo de vida brasileiro. Nasce, trabalha, parcela e morre devendo. O resto é detalhe. No Brasil, o empréstimo é quase um batismo. Você mergulha nas águas santas do crédito e sai abençoado pelo Deus dos boletos. Cada parcela é uma oração. Cada juros é um castigo divino. O sistema financeiro é o novo templo da fé. E o banco, o verdadeiro pastor do país. E o mais cruel é o discurso motivacional. Eles dizem: o crédito é a chance de realizar seus sonhos. Mas ninguém te avisa que o pesadelo começa logo na primeira fatura. É um sonho financiado em 48 vezes, com juros que envelhecem junto com você. Enquanto isso, os bancos celebram lucros recordes e o governo chama isso de estabilidade econômica. É estável mesmo, estável para cima, sempre para o lado deles. O cidadão vira estatística de inadimplência e o país chama isso de movimentação do mercado. E a propaganda continua vendendo a ilusão. Você pode tudo com o crédito certo. Claro, pode tudo, menos ficar tranquilo. Pode comprar um carro, mas não pode dormir em paz. Pode viajar, mas não pode olhar o saldo. É a liberdade de consumo com a coleira do endividamento. No fundo, o empréstimo no Brasil é uma metáfora da vida por aqui. Parece ajuda, mas é punição disfarçada. A promessa é de respiro, mas o que você ganha é uma cordinha para respirar só até o próximo vencimento. E sabe o que é pior? A gente se acostuma. O brasileiro aprendeu a negociar com o banco como quem negocia com o destino. Me dá mais um prazo, me dá mais uma chance. É uma relação abusiva, só que com boletim de crédito no lugar de flores. A dívida vira companheira fiel. Você acorda e ela tá lá. Dorme e ela te dá boa noite com um SMS do banco. É o relacionamento mais estável do país. E quando você tenta terminar, o banco oferece condições especiais para te prender de novo. É um ex que não aceita o fim. E no meio de tudo isso, o governo te fala para ter educação financeira. Claro, o problema é que você não sabe administrar o dinheiro, não o fato de que o sistema cobra 400% ao ano para te emprestar o que é seu. O problema nunca é a estrutura. É o pobre que não sabe jogar o jogo.
Mas a verdade é que o jogo é viciado. O banco sempre ganha, o povo sempre paga, e o país finge que é moderno porque tem aplicativo de crédito instantâneo. O Brasil é high-tech na exploração e medieval na compaixão. Então, se você pegou um empréstimo, aceite. Você é o combustível da economia. O seu sufoco faz o sistema girar. O seu desespero gera lucro. E o seu nome no Serasa é apenas o comprovante de que o país está funcionando direitinho. E para quem acha que exagero, eu te deixo com uma reflexão final. No Brasil, até para se endividar, você precisa ter sorte. Porque nem todo mundo consegue ser aprovado. O crédito virou um luxo e a miséria um investimento. Então, aproveite. Curta cada parcela. Cada centavo de juro é uma lembrança viva de que o sistema te enxergou, não como cidadão, mas como fonte de receita. No fim das contas, o verdadeiro slogan do Brasil devia ser: aqui, o futuro é parcelado, o presente é financiado e o passado ainda está sendo pago.